Quando olhamos para a grandiosa indústria dos videogames, com seus diversos estilos, gostos e inovações, vemos muitas franquias consolidadas, daquelas que você bate o olho e pensa, isso é um videogame. Temos GTA como líder dos jogos de mundo aberto, FIFA e PES nos jogos de futebol, The King of Fighters e Street Fighter rivalizando nos jogos de luta, uma treta tão feia a ponto de realizarem torneios próprios ao redor do globo, repleto de fãs e apreciadores do gênero. E o foco deste vídeo, Mario e Sonic no gênero plataforma, sendo o grande vencedor, talvez por maioria de votos, da poderosa Nintendo e seu encanador gorducho e bigodudo. Mas o Ouriço Veloz nunca esteve atrás na disputa. Seus jogos são muito bons e conquistam pessoas mundo afora, ganhando até 3 incríveis filmes. Mas nada nesse mundo é perfeito, exceto a misericórdia divina. Até os grandes tiveram de errar bastante para chegarem no topo, e nem Sonic, por mais belo que fosse, estaria longe de títulos ruins e questionáveis. Quando passaram os tempos, as pessoas se acostumaram a verem a evolução das indústrias tecnológicas, principalmente na chegada dos telefones celulares, daqueles de flip, ou então os Nokia tijolão. Finalmente poderíamos fazer ligações sem sair da nossa casa para um orelhão, falar com seu melhor amigo do trabalho, ou até mesmo a estação de rádio para pedir aquela sua música favorita. Florentina de Jesus. E com isso os jogos fizeram uma enorme migração até os aparelhinhos, e jogos de franquias renomadas apareceram por lá, mesmo sendo de forma pirateada ou inspirada, entre aspas. Com Sonic não foi diferente, mas é um caso bem desconhecido até pela época que ele foi lançado. Um jogo que marcou a infância de muitas pessoas que puseram as mãos nos tijolos e qualquer outro parente dos computadores de bordo. Sonic Jump foi lançado para celulares Java em 2005 pela Sega em parceria com a Airplay, nunca ouvi falar, e a Glu, que viria a ser conhecida por outros sucessos do aparelho, como o joguinho do Ben 10, por exemplo. Apesar de nostálgico para muitos, e até para mim inclusive, ele se destaca pelo fato de ser bem diferente, de um jeito estranho e bom, de certo modo, e é isso que vamos ver nesta análise. Ao começarmos, vemos um pouco da história do jogo, que segue a mesma linha de outros jogos de Sonic. Em resumo, o Dr. Eggman, ou o Botnik, sei lá como é que você chama, está aprontando outra vez, e temos um rápido diálogo entre Sonic e Tails, que acaba de ser sequestrado pelo vilão, e cabe ao nosso Diabo Azul salvar o seu escudeiro. E assim, Sonic Jump começa. O que eu posso dizer de Sonic Jump é bastante simples, tão simples quanto um poste parado no meio da rua. Possivelmente o cachorro possa mijar nele, mas nada atinge sua verticalidade e potência. Sonic Jump é bem diferente dos demais jogos da franquia Sonic, pelo fato de literalmente o Sonic aprender a pular. Não que ele já não fazia isso antes, mas aqui ele pula tanto a ponto de competir contra o personagem que mais pula na história dos videogames. Ninguém menos que o cara que te pega atrás do armário. Super Mario! O Super Mario. Pensa que as pernas mais potentes da história dos jogos estão presentes nele. Seus saltos já viraram marca registrada, só de ouvir o barulho é algo bem reconhecido. E o velocista azul, ele até tenta imitar esse fato. Aqui temos algumas plataformas para pular e vemos que ele também pode se transformar numa bolinha, seja para atingir grandes alturas ou bater nos inimigos. Encontramos também os famosos anéis que ele pega. Se ele é atingido por algo, ele perde 10 anéis. E não todos, como nos outros jogos. E por isso já agradeço a Deus, pois sei que esse jogo seria muito pior. Tem sempre checkpoints na metade das fases e no final de cada uma revela sua pontuação final. Cada fase é referência a fases de outros jogos, mas também temos fases próprias desse jogo. Mas como não poderia ser diferente, o jogo se inicia na Green Hill Zone e suas maravilhosas plataformas verdes e girassóis nas montanhas ao fundo. Cada fase tem 3 atos, e no terceiro tem sempre o chefe, que é o Dr. Eggman e suas bugigangas robóticas para pegar o Sonic, que é bem fácil de se enfrentar, e todos seguem alguns padrões de movimento específicos. Alguns seguem dificultando o nosso lado, com bolas repletas de espinhos, mas nada como a precisão de um neurocientista russo, a leveza de um monge e 2 seringas de Bezentacil no braço. Sim, isso foi exagerado, é para demonstrar o nível de raiva que esse jogo pode proporcionar se você não tomar cuidado. É a primeira análise desse canal, mas te garanto que esse foi um dos jogos mais trabalhosos que eu já joguei na vida, ao ponto de competir com Street Fighter 1 de fliperama, aquele jogo horrivelmente desumano, e um dia falarei dele pra vocês, quem sabe. Não tenho grandes memórias com Sonic Jump no passado. Quem tem mais é meu irmão mais velho e o meu pai, no qual tinha um jogo em seu telefone. Eles jogavam bastante esse da Diamond Rush, outro clássico no qual nenhum dos dois zerou, e isso nunca foi uma preocupação pra nós.
Mas jogando agora em 2025, vejo que muita coisa que poderia ser arrumada me irritou na jogatina. E não é nutelice, é descaso puro mesmo. Por isso que eu fiz a comparação no começo de um poste e um cachorro mijando. De todas as coisas que mais me irritaram nesse jogo foi a dificuldade. Não houve desafio tão grande quanto será este jogo. Quando eu gravei gameplay pelo telefone, eu vi que estava dando 1h30 de gravação. Isso por causa das incontáveis mortes, falhas e trollagens que o jogo proporciona da metade pro final. Além dos ruídos externos da casa, que já queriam pegar o máximo da jogatina até o fim, sem interrupções. Isso já estava me dando nos nervos, mas eu não iria desistir logo agora no final do jogo. Poxa, eu cheguei tão longe, eu me matei, pra no final eu desistir, caramba. Isso não é coisa de homem, rapaz. Sonic Jump é relativamente curto se comparado com outros jogos da série, devido às limitações tecnológicas dos celulares. Mas ele é sim, completamente jogável e bacana pela sua variedade sonora, pelo menos eu acho, e de level design. Mas a coisa que mais vai te quebrar na jogatina é a alta dificuldade na metade pro final do jogo. As incontáveis mortes vieram através de um único desafio ridículo que o jogo quase te obriga a fazer. Assim como nos outros jogos, Sonic pode pegar as Esmeraldas do Caos, não em níveis bônus, mas se completar a fase com 50 anéis ou mais. Se conseguir pegar todas, uma fase extra desbloqueada e revelando o final verdadeiro do jogo. Nos 3 atos, é possível pegar um fragmento de esmeralda por vez, e vai por mim. É melhor que você passe longe desse desafio se não quiser se estressar. Ao longo das fases, a quantidade de inimigos parece se multiplicar, sendo colocados em áreas estrategicamente feitas para te ferrar de vez, seja perto de plataformas ou em movimentos que o Sonic pula e estende os braços pro alto, deixando ele completamente vulnerável. Nas fases também temos arcos de impulso e trampolins para te jogar cada vez mais alto, isso de certo modo acaba complicando um pouco mais a vida do jogador, principalmente na 6ª e na 7ª fase. O nível de sacanagem aqui é tão alto, mas tão alto que subia até o espaço. Literalmente, a fase mais difícil do jogo fica no espaço sideral. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no universo observável fica recheada de lixo robótico. E não é só isso. Agora combine o fato do dano dos inimigos nas plataformas distantes, a rolagem do jogo que te impede de ver o que está acima ou abaixo de ti, e adivinhe só, termina em desastre. Os inimigos não são uma novidade, são as mesmas figuras notáveis presentes em boa parte dos jogos do Sonic, mas não se engane com essas caras simplistas. Todo jogo tem essa linearidade do começo ao fim, mas por mais que eu tenha reclamado tanto, esse jogo não é de se jogar fora. Sonic Jump tem uma fantástica trilha sonora que, apesar de irritante, de acordo com as vezes que você vai morrendo e morrendo e morrendo, ela é legal nas primeiras vezes que você escuta. E pra mim, a música da tela de título, da Green Hill Zone, da Blue Sky Zone, que futuramente viria a ser música de Sonic Dash, Jungle Zone, são as melhores do jogo inteiro, algo bem viciante e enérgico, e recomendo procurarem depois na íntegra. Não falo que o jogo é simples e linear, mas não tem nada mais curto e direto do que a história desse jogo. Mas não me leve a mal, eu gosto dessa simplicidade. Foi por limitações técnicas? Sim. É divertido? Talvez. Era apenas para não passar em branco, tinha que ser um negócio bem feito apesar de não ter feito sucesso estrondoso e barulhento. É tímida, mas direto ao ponto. Em resumo, após salvar Tails, Sonic parte atrás de Eggman, que fugiu no helicóptero. Depois passa para uma fortaleza voadora. Vemos que o vilão busca uma esmeralda do caos que se encontra na Angel Island, e lá estava Knuckles protegendo a dita esmeralda. Mas acaba sendo falha em sua missão. Depois é revelado o plano do Doutor, montar um poderoso raio de lavagem cerebral e afetar o planeta inteiro com seus robôs e maldades. Sua base ficava no meio da América do Sul, que é a fase da Jungle Zone, onde o foguete estava prestes a ser lançado e preparado para poder disparar o raio. Mas Sonic persistente vai até o espaço para impedir, e caso pegue todos os fragmentos de esmeralda de todas as fases, uma chamada Bonus Zone é liberada, com mais uma esmeralda para coletar, e depois desse rolo todo, Sonic derrota Eggman, que acaba fugindo dali completamente frustrado. Tails e Knuckles comemoram por terem salvo o dia mais uma vez, acreditando que o Dr. Eggman dificilmente iria voltar para perturbá-los. E ao voltar para o menu inicial, vemos todas as esmeraldas coletadas, e contemplamos a vitória dos 3 heróis. E assim termina Sonic Jump. Como posso definir esse jogo? Talvez como o título da análise sugere. A história do Patinho Feio, que mesmo rejeitado pelo bando, no futuro veio a ser um belo cisne. Esse jogo é um filhote de cisne em meio a tantos patos experientes. No caso dos outros jogos da série, seja Sonic Adventure, Sonic Unleashed, Lost World, Colossus, Mania ou o que for. É um jogo que tem tudo de bom, longe com os criticismos levados pelas limitações e até pela época e a plataforma que foi lançado. Em 2005, jogos como Resident Evil 4, Most Wanted e o primeiro God of War chegavam com tudo no mercado, e o gênero plataforma foi deixado de lado por um tempo.
E o hype estava nos consoles e não em celulares. No futuro, a SEGA iria lançar uma sequência e outras continuações de Sonic Jump, mas seu sucesso foi ofuscado pelas outras mídias da época. Mas esse jogo tem seu devido valor na vida das pessoas, por mais que ninguém ligue pra isso. E por mais que esse jogo seja, na opinião de muitos, cafona, e pra muitos eu faço parte desse outro grupo, da nostalgia, de que esse jogo é sim bom, é simplista e serve bastante pra passar o tempo. Apesar das raivas e criticismos que eu falei, de um modo bem curto, direto e grosso, eu gosto desse jogo Então minha nota final pra ele é 7,5 de 10. São gráficos simples, músicas leves e jogabilidade diferenciada que torna esse jogo datado e cafona, mas cumpre seu papel de divertir as pessoas e passar o tempo como todo bom videogame. E esse jogo me faz pensar em quantas pérolas perdidas existem que foram obliteradas pela concorrência, mas que mesmo assim tiveram seu cantinho na grande corrida gamer ao longo dos anos. Tantas horas gastas de trabalho para virarem jogos capados e esquecíveis, ou por não serem como os gostos das pessoas. Mas agora tenho como objetivo apresentar essas pérolas. Não somente para fugir do óbvio, mas também dizer que o videogame não é só Mario, não é só Sonic, e que o jogo de luta não é só Street Fighter e The King of Fighters. Temos um universo infinito para ser explorado e convido você a fazer parte dessa jornada comigo, através de jogos desconhecidos e pouco lembrados, seja de franquias renomadas ou de tesouros escondidos. Essa é só a primeira análise. E se gostou e quer ver mais vídeos assim, curta, comenta e compartilha, pois ajuda demais. E se inscreva para ver mais resenhas do mundo dos games. Hoje fico por aqui e lembre-se, neste mundo, ou você escreve a história ou você participa dela. Caio Wolfs na despedida, obrigado por assistir e tenha um excelente dia. Grande abraço e tchau!